Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos, estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje é totalmente feminino. Vamos falar da autoconscientização feminina. Para falarmos desse assunto, então, convidamos a doutora Michelle Pó. A doutora Michelle Pó é professora e terapeuta da Ayurvédica e trabalha também na IMT. Muito boa tarde, doutora Michelle Pó. Boa tarde, Rosânia. Eu, mais uma vez agradeço o convite amável de vir falar sobre este tema que é bastante importante, penso eu, para as mulheres de hoje em dia. Eu queria começar por falar de um lado arquetípico daquilo que é a energia feminina, para contextualizar e poder então depois desenvolver um pouco o tema. Arquetipicamente, e eu falo muito dentro da astrologia porque é também uma das vertentes que eu utilizo como terapia, a mulher tem duas energias fundamentais. Uma que é a lua, em que nós encontramos todo o nosso lado da nossa capacidade de nutrir, de cuidar da casa, de sentir, também de intuir o mundo à nossa volta, embora o aspecto lunar também tenha muito... É no aspecto lunar que está reunido muito do nosso lado de sombra, dos nossos medos e da nossa infância. E esse lado lunar é muito sensível, por exemplo, ao ciclo da Lua. Hoje em dia, felizmente, Portugal, ou pelo menos na zona que nós vivemos aqui em Lisboa, felizmente estamos a viver um momento em que as mulheres estão a começar a tornar-se bastante conscientes da importância de estarem em sintonia com a sua energia lunar. E isso acontece arquetipicamente, por exemplo, quando estamos a falar do ciclo menstrual, a mulher deveria estar sempre a ovular na altura da lua cheia e a fazer a sua menstruação na altura da lua nova. Isto quando o nosso organismo está perfeitamente sincronizado com os ciclos da Terra. Inclusivamente, na maior parte das culturas indígenas, isso acontecia e o momento, ambos os momentos eram vividos com muita consciência, eram trabalhados, não haviam tensões pré-menstruais, porque as mulheres preveniam-se, trabalhavam emocionalmente com essa energia e, inclusivamente, a altura da menstruação era uma altura de recolhimento amplamente conhecida pela comunidade em que elas viviam, e as mulheres juntavam-se para viver essa situação. Havia um sentimento de irmandade na vivência desse lado feminino. Em qualquer cultura, encontra-se isso, por exemplo, na cultura celta muito desenvolvida, e aqui em Portugal há muita influência da cultura celta a esse nível, mas também na cultura africana, nas culturas dos povos indígenas, na cultura indiana, na cultura chinesa, todas elas têm esse processo muito desenvolvido. E esse é o lado lunar, que está então relacionado com esse lado mais feminino, mas de nutrição, de cuidado. A mulher tem depois um outro lado que é também ele fundamental, que é o lado da Vênus. E na Vênus nós temos o nosso lado sedutor, o nosso lado fémina, a mulher amante, a mulher sexual, a nossa Marilyn Monroe. E é muito importante, esse lado é também bastante importante, e aquilo que acontece socialmente, pelo menos aqui em Portugal, naquilo que eu, na minha humilde pessoa, observo, é que existe, parece-me, um preconceito instaurado que se uma mulher mostrar demasiado o seu lado feminino, mas o seu lado feminino, Marilyn Monroe, ela vai ser conotada de uma forma não muito positiva. Quando, na verdade, quando nós estamos a falar daquilo que é o equilíbrio da energia feminina no interior da mulher, ela precisa de conviver de uma forma equilibrada com estas duas energias, da Lua e da Vênus. Ou seja, da mulher que cuida, que trata, mas também da mulher que seduz, que é bonita, que cuida de si, que mostra a beleza. A mulher é a flor, não é? A mulher é a rosa, é a lótus. Nós estamos aqui para manifestar a beleza e a cor da vida. E
Aquilo que, por exemplo, eu pessoalmente sinto que, por exemplo, o processo da emancipação da mulher trouxe foi, se por um lado a mulher ganhou bastante, porque ganhou expressão, ganhou voz, ganhou independência, né? autonomia, mas havia. todas estas palavras são palavras que jogam no campo da energia masculina. Ou seja, a mulher literalmente vestiu as calças, partiu para o mundo dos homens, mas não emancipando a sua energia feminina. Ela emancipou nela própria a sua energia masculina. Ela abdicou-se da... Ela abdicou de um lado muito importante, que é o lado da receptividade, o lado da intuição. Ou seja, ela cedeu esse lado mais intuitivo e mais conectado com a sua energia interior em prol de um lado mais intelectual, mais mental, que pauta pelas qualidades da energia masculina e que fazem sentido na energia masculina, mas que na energia feminina, embora, lá está, claro que as mulheres e os homens são todos muito inteligentes, não é? Ou seja, não estamos aqui a discutir essa questão, estamos apenas a colocar um pouco as coisas nos seus lugares. Ou seja, uma mulher que se sinta bem no seu papel completo, ou seja, no seu papel completo lunar e venusiano, ela vai se sentir completa em qualquer lugar. Ora, Equilibrada. A Michelle quer aliás, a Vênus é o arquétipo do equilíbrio. Ela rege o signo do Touro, que tem a ver com o viver a vida na sensualidade, na matéria, com sentir efetivamente a vida, e também o signo da Balança, que tem a ver então com o arquétipo do equilíbrio, com o arquétipo da relação, com o arquétipo de estarmos em equilíbrio dentro da relação. Eu costumo dizer que as relações têm uma métrica, que é uma métrica de 100%. E as mulheres, dentro daquilo que eu tenho observado, que perderam um pouco a noção desse equilíbrio, da agulha, não é? Do fiel da balança. Passaram do 8 para o 80, da submissão para... Exatamente, ou seja, elas muitas vezes entram numa relação a darem demais de si. Ou seja, na métrica dos 100%, elas às vezes entram nos 70% e nos 80%. O que resta, o que deixa ao homem apenas 30% a 20% de ação dentro da própria relação. E o que é que isso gera na mulher? Aquele sentimento de eu dou tanto à relação, mas eu sinto que me é devolvido tão pouco. E, em última instância, eu costumo dizer, mal de quem deu a mais, não é? Porque se uma pessoa der de uma forma equilibrada, obviamente que vai receber também de uma forma equilibrada. E aquilo que eu sinto muito que as mulheres têm que reaprender e a aceitar hoje em dia é a lidarem exatamente com esse sentimento de receptividade. Eu gosto muito de dar o exemplo da dança, porque na dança, quando nós temos um par que dança, eu particularmente gosto do tango argentino porque é uma atividade que experimentei e onde percebi exatamente isso, que primeiro, se existe na dança, quando um par está a dançar, efetivamente as pessoas têm que estar 50-50%. E o papel da mulher na dança... Senão vai para um lado, outro vai para o outro. Não, e fica desarmonioso, não fica estético, não fica equilibrado, não fica dança. Não é? E quando as coisas estão a fluir, porque, por exemplo, no tango, o homem faz a marca, ele de facto lidera a dança. E aquilo que eu vejo acontecer hoje em dia é que num mundo em que as mulheres são muito yang, naturalmente nós encontramos homens mais yin, ou seja, se as mulheres assumirem esse papel de assertividade, de independência, de, em última instância, não precisarem de ter o homem a cuidar delas, arquetipicamente o papel do homem sempre esteve muito relacionado com o cuidar da mulher, com sustentá-la, com nutri-la, enfim, com esse papel, para além do papel obviamente sexual. Hoje em dia esse papel ficou reduzido, porque as mulheres já são muito autónomas. Já entraram no espaço demais dos homens. Exato. Né? Então, eu costumo dizer, é importante que, quando nós estamos a falar de trabalho, a mulher pode manter, obviamente, e deve, até porque nós no trabalho, hoje em dia, no mundo em que vivemos, precisamos desse nosso lado. Energia mais de liderança. Exatamente. Mas, quando estamos a falar da relação e do equilíbrio de uma relação, é muito importante que a mulher perceba que ela tem que manifestar a sua Vênus, tem que manifestar esse seu lado sensual, que apesar dos preconceitos sociais que existem, é saudável dentro da relação a mulher ser sensual, cuidar de si. O reflexo de uma relação saudável advém muito
porque a mulher nesse lado, nós costumamos dizer que as sociedades em si, as comunidades em si, elas são criadas e educadas, mesmo os homens são educados por mulheres. Portanto, se nós gerarmos uma sociedade de mulheres que são mais felizes, mais centradas e que manifestam ambas as qualidades femininas que elas têm em si, obviamente que nós estamos... Primeiro, temos uma sociedade de mulheres mais felizes, e ao termos uma sociedade de mulheres mais felizes, vamos ter uma sociedade de homens mais felizes também, ou seja, vivemos numa comunidade toda ela bastante mais feliz. E isso, em última instância, tem muitos reflexos ao nível da qualidade, da intimidade também que as pessoas conseguem viver, porque por vezes eu observo que as mulheres entram numa relação e tratam os seus parceiros como dentro de uma vibração lunar, não é? Ou seja, tratam os seus parceiros como filhos, como pais, enfim, ou seja, não menos como que deve ser, não como companheiros, mas como em papéis que são extensão da mãe, né? Exatamente. E isso, ou seja, estão só a usar a sua energia lunar e não estão a usar a sua energia venusiana. E isto também tem muito a ver com aquilo que está estabelecido no arquétipo social, não é? Não é correto, não é considerado correto uma mulher ser sensual, mas tudo bem. É assim, eu penso que se for entre as 4 paredes da sua casa e com o seu parceiro, ela faz muito bem em selo, não é? É trabalhar com a intuição, é trabalhar com aquilo que é a inteligência natural feminina e de certa forma... Sem inteligência, saber usar a energia, né? Saber usar a energia. A pessoa não vai sair a seduzir toda a gente na rua. Claro. É muito importante. Mas se também estiver aquilo enrustido, coberto demais, reprimido, isso acaba também por estourar, né? Exatamente, ou seja, nós ainda vivemos um pouco numa sociedade em que ainda existe aquele... vibra muito com o fruto proibido é o mais apetecido, ou seja, se nós não estivermos... Se as mulheres começarem, de facto, a mostrar... Não se trata de mostrar o fruto proibido, mas trata-se de mostrar que são completas. Isso, naturalmente, vai deixar de gerar uma sociedade em que existe tanta lascívia, tanta promiscuidade, porque a promiscuidade, em última instância, é uma consequência de todo este lado sexual ser considerado promíscuo ou proibido, não é? E se passar a ver todo esse lado também de uma forma natural e saudável, não é? Sempre foi proibido, essa ideia sempre esteve subjacente, porque em última instância a energia sexual, como diz o Tantra e como diz o Taoísmo e outras filosofias que trabalham muito esse lado, é uma energia de alto poder de transformação pessoal e individual, em que nós não precisamos de um órgão exterior, como uma igreja ou qualquer outra instituição, para nos ajudar a encontrar o caminho para a autorrealização. O que torna a sexualidade uma área de algo perigosa dentro dessas visões. Então começou a ser tratada desta forma. É muito importante que as mulheres aprendam a conviver com essa ideia de uma forma mais consciente. Eu pessoalmente tenho trabalhado com grupos de mulheres dentro desta área, a trabalhar sobretudo, felizmente já existem os círculos de energia feminina que trabalham a energia da lua, graças a Deus, mas eu também, eu penso que para além da questão lunar, é muito importante a mulher aprender a trabalhar a sua Vênus. Então eu tenho sobretudo desenvolvido projetos e trabalhos em grupo com mulheres que trabalham a sua Vênus. E queria deixar... Faça favor, o Michel. Queria deixar aqui o meu contacto para qualquer pessoa, qualquer mulher que de facto esteja interessada em fazer esse trabalho connosco. É um trabalho em que nós trabalhamos também o lado lunar, trabalhamos também o lado venusiano e que é acima de tudo qualquer coisa que nos ajuda a relaxar, a divertir-nos também, porque a mulher hoje em dia é muito... toda esta responsabilidade que recai sobre o papel feminino faz com que a mulher tenha uma vida muito tensa, não é? Absorva muita tensão e precise também de lidar com todas essas coisas de uma forma mais leve e mais ligeira. Então o meu contacto é Michel Pó, portanto em termos de e-mail é michele.po@gmail.pt. Ok.
Muito obrigada, então, à doutora Michelle Pó, novamente ao nosso programa. Até uma próxima. Obrigada eu, Rosânia, foi um prazer. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e a ACE Academia Internacional da Consciência, revista Zen Energy e Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8, na Avenida de Moscavide, número 32. Marcações 92-418-1338 ou 91674-9740. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética. Realçamos a sua beleza. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.